Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Meus irmãos, vim deixar uma palavra de Deus ao seu coração nesta tarde, que Deus possa falar contigo, que se encontra no livro de Jonas. Livro de Jonas é um livro bastante conhecido, bastante pregado e bastante explanado entre os irmãos. A palavra que eu vos deixei aqui é no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amintaim, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face dos homens, diante da face do Senhor, para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarse, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou um mar, um grande vento, que fez no mar uma grande tempestade, no navio que estava a se quebrar. Então temeram os marinheiros, chamava a cada um o seu Deus, e lançavam no mar fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou e dormia um profundo sono. Irmãos, Jonas, Deus falou para Jonas: Jonas, vai a uma cidade chamada Nínive e prega contra ela abominação, iniquidade. Prega, Jonas, contra o pecado. Deus estava falando para Jonas ir uma viagem missionária, levar a palavra de Deus. Pois a Bíblia Sagrada diz que Jonas, ele se enfurece. Por quê? Porque ele sabe que essa cidade é uma cidade que tem pecado, é uma cidade que tem abominações, é uma cidade que não vale a pena levar a palavra de Deus, não vale a pena levar a palavra do Senhor. Jonas, ele se enfurece, não porque ele tem que ir a Nínive, não, porque o povo de lá, ele colocou em seu coração que o povo de lá não ia se converter e não ia se corromper, que não ia escutar a palavra de Deus. Então ele se enfurece, ele pega uma passagem e vai para Tarse. E quando ele faz isso, os marinheiros que estão ali naquele navio, e Jonas, ele é hebreu, ele teme ao Senhor, ele conhece a palavra, ele conhece os mandamentos, ele conhece o princípio. E Jonas, ele paga uma passagem e vai para este navio onde estão os marinheiros. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele chega, ele dorme no porão. E quando ele dorme no porão, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor se enfureceu. O Senhor ficou com ira. O Senhor ficou bravo. E a Bíblia diz que começavam ao mar se levantar, um mar muito alto, porque Jonas estava num lugar que não era para estar. Jonas estava num lugar que não era para estar, a hora que não era para estar. O que você está querendo dizer, irmã Milena? Simples. Deus avisou para Jonas
que a terra, sim, era terrível, a terra era difícil, mas tinha pessoas ali que ia aceitar a palavra dele, se converter e andar no caminho certo. Ou seja, sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus avisa a nós. Deus avisa muito antes do que acontecer as coisas. Deus, ele nos avisa como que vai ser feito a obra dele. Deus nos avisa a hora e o momento e o lugar certo de pregar a palavra. Deus avisa a hora e o momento certo de você abrir sua boca para falar com a sua família, para falar até mesmo com o povo do Senhor. Deus avisa o que vai acontecer no meio espiritual. Deus avisa o que vai acontecer no meio do livramento. Deus avisa. E por que nós não obedecemos? Porque nós achamos que as nossas próprias vontades, nós achamos que é tudo do nosso querer, é tudo do nosso jeito. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz que a partir do momento que nós, levantando uma mão para os céus, nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, a nossa vida passa a ser dependente dele. A nossa vida não se torna a ser prioridade de Deus. Então, quando eu entrego a minha vida para Deus, não é eu que mando na minha vida, é Deus que manda na minha vida, é Deus que fala comigo, é Deus que manda eu esperar, é Deus que manda eu esperar com paciência, é Deus que manda eu ir nos lugares que Ele manda eu ir. Deus tem avisado o teu povo. Deus sempre tem levantado profetas maiores e profetas menores da palavra de Deus. Deus sempre tem levantado profetas para falar para o povo, para avisar para o povo se arrepender, para avisar para o povo se converter dos seus maus caminhos. Deus tem levantado profetas que viram que era difícil, mas não era impossível servir a Deus. Profetas que viraram para Deus e disseram: Deus, o povo está pecando demais. Deus, o povo está se escarnecendo demais. Deus, o povo não quer mais ouvir a tua palavra. Então Deus levanta profetas para pregar contra o pecado. Deus levanta profetas para pregar a palavra de Deus. E Deus tem avisado o povo a se converter. Deus tem avisado o povo para voltar ao seu caminho, a voltar ao primeiro amor. E o que eu aprendo aqui? Que a vocação de Jonas é uma vocação de profeta. E quando Deus levanta o profeta não escolhe a palavra. Quem escolhe a palavra é Deus. Quem coloca na boca é Deus. Quem responsabiliza por uma vida de um profeta é o próprio Deus. E eu vejo que Jonas, ele vai fugir da responsabilidade que Deus o coloca. Ou seja, tem muita gente que não quer respeitar a ordem de Deus, não quer ser ordenado por Deus, quer ser instruído com as suas próprias mãos, ao invés de ser instruído pelas mãos do vosso Deus. Ou seja, Jonas fugiu, mas teve a sua consequência, o castigo, que a Bíblia nos fala que Deus, ele manda um grande peixe engolir Jonas. Quando Jonas vai estar neste peixe, ele clama, ele faz uma oração. E esta oração está no capítulo 3 de Jonas. Ou seja, quando nós fugimos da responsabilidade de Deus, Deus, ele cobra, Deus, ele chama, Deus, ele fala, ele dá uma oportunidade para nós se arrepender e fazer aquilo que é certo e não fazer aquilo que é errado. Ou seja, Deus está te avisando, dizendo: não vai pelo caminho que você quer ir, não vai pela sua própria força do teu braço, mas vai pela força do meu braço. Deus tem avisado nós
voltar ao primeiro amor. Deus tem avisado a tua igreja para se converter. Deus, ele só quer crente fiel que avisa a promessa e a palavra dele e continue obedecendo, porque quem obedece à palavra de Deus, quem vive em retidão para com o seu Deus, jamais Deus o rejeitará e jamais Deus o castigará. Por quê? Porque ele está na direção de Deus e ele está obedecendo à vontade de Deus. Deus está dizendo um aviso no seu coração: ouve a minha palavra, pratique a minha palavra, vive a minha palavra, venera a minha palavra, anda na verdade. Assim eu posso abençoar tanto você e tanto a sua nação. Fique na paz do Senhor Jesus, que você receba esta palavra de Deus e seja edificado por ela, em nome de Jesus.